aos irmãos no texto, no cartazinho ali, que nós pedimos o nosso cooperador Rosemildo para fazer. Eu distraí, mandei para ele Lucas capítulo 11, versículo 20. E hoje de tarde o Carlinhos, Reinaldo, mas está 11h20, o Carlinhos, agora que eu vi. Me perdoa os irmãos, mas o texto é Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20, diz assim: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Podeis assentar-se. Essa parábola em que Jesus ele traz para aqueles que estavam em sua volta, além de nos trazer o ensinamento, Jesus ele era muito, ele tinha suas fórmulas de atrair, de pregar, de trazer a atenção daqueles que estavam ouvindo ele. Era por parábolas, às vezes nós vimos que, por exemplo, quando Jesus ele estava na beira do mar da Galileia, aquela multidão que o cercava, ele vai até o mar, sobe até o barco em que Pedro estava, adianta-se um pouquinho mais, e de frente à praia, ele sobre o mar, ele ministrava. E Jesus, em sua onisciência, no seu poder, ele usava naquele exato momento a acústica que tinha, que vinha do mar, quem está no mar, quem está na terra, conseguia ouvir melhor. Então ele usava essas suas estratégias para alcançar, para falar, para fazer com que todos que estavam ouvindo ele entendessem o conteúdo, o poder da mensagem, da palavra. E aqui, mais uma vez, não é diferente. Ele falava acerca de um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo, por sua vez, se tendo o direito, pediu a sua fazenda. Isso aqui todos nós conhecemos, sabemos da história da parábola, nós lemos, já pregamos sobre isso, já preguei muito sobre isso. Mas é interessante que todas as vezes que nós pregamos, olhamos, o Espírito Santo nos dá algo a respeito disso. E aqui, por sua vez, o texto é bem claro. Quando ele recebe a sua herança, ele se vê o direito de sair de casa. Ele se vê o direito de sair e desfrutar daquilo que ele recebeu. O pai não questiona. Ele foi. Mas a forma com que ele viveu longe do pai fez com que ele perdesse tudo aquilo que ele havia conquistado. O texto nos fala que ele então vai viver uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso, uma vida com festas, amigos e tantas outras situações. Só que tudo aquilo que às vezes nós recebemos acaba, passa. Fazenda não é eterna. Carro não é eterno. Casa não é eterno. Roupa não é eterna. Sapato acaba. E às vezes nós ficamos tão presos às nossas fazendas que esquecemos do dono da fazenda. E aí chegou o dia de tudo aquilo acabar. Tudo aquilo que nós não cuidamos acaba. Tudo aquilo que nós não zelamos acaba. Se nós formos citar aqui várias áreas das nossas vidas, se não houver um cuidado, um zelo, acaba. A amizade, ela acaba se você não zelar pela amizade. O amor, ele acaba se você não souber tratar, cuidar, ele acaba. E aqui não foi diferente com ele. E quando chegou até um cidadão naquela cidade, não tendo mais nada, o desejo é o quê? Eu preciso me... E ele foi o quê? Cuidar de porcos. Só que uma coisa interessante, nós olhamos no texto, é que aonde ele estava, ele não tinha valor. Ele não era valorizado como ele era valorizado dentro da sua casa. E a gente só aprende a dar valor quando perdemos. É quando perdemos que nós vamos... aí lembramos. Porque ele diz assim, quando ele está lá, no versículo 17, o cair em si trouxe um despertar para ele. Qual foi o despertar? Mas espera aí. Quando eu estava na casa do meu pai, quando eu estava com o papai, lá ele lembrou, não era do tratamento de filho, ele lembrou do tratar do pai com os trabalhadores. Porque ele pensou que ele não seria mais restituído. Ele pensou que ele não seria mais restaurado como filho. Então o desejo dele é, deixa eu voltar e pelo menos trabalhar lá, ficar lá, porque lá eu tenho valor.
E às vezes nós estamos na igreja, estamos na presença de Deus, buscando ao Senhor, estamos nos cultos. Aqui, por exemplo, culto na quarta, na sexta, tem domingo pela manhã, escola bíblica, e muitas vezes não damos valores a tudo isso que nós temos. Nós não valorizamos. Igual, por exemplo, hoje de manhã, escola bíblica, eu trabalhei a noite inteira, cheguei aqui, estava até encostado, vontade de dormir, mas não posso perder a oportunidade de ouvir. A oportunidade, amanhã eu não sei se nós vamos ter a porta da igreja aberta, se nós vamos ter a oportunidade que nós temos hoje. Outros países não têm. E nós não valorizamos. E nós temos a oportunidade de dar o melhor, fazer o melhor, só que a gente fica tão preso às fazendas, às coisas, só que isso vai se perdendo com o tempo. E na hora que nós caímos em si, despertar, aí nós estamos sem valor. Mas uma coisa eu quero dizer para você. O interessante é que ele perdeu a fazenda, mas ele não perdeu o caminho de casa. Eu não sei o que você perdeu. Talvez você sofra por alguma perca na sua vida, mas o caminho continua no mesmo lugar. O caminho não muda. O caminho não muda. E o caminho para a presença do Pai, o caminho para estar na presença de Deus é o mesmo. E nesta noite o Pai fala para nós: filho, a fazenda não olha para aquilo que você perdeu, mas olha para o caminho que você saiu. Volta, volta, volta. Ramande. Remandio comandaravassomenai. Porque às vezes nós pensamos assim, que eu vou lá, pai, o senhor me tratar como eu ficar no banco ali, tudo bem, tá bom, pai. E ele, quando ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, aí há uma confissão, é um reconhecimento do que aconteceu com ele. De fato eu errei, eu falhei, deixa eu ir lá me consertar com meu pai. Meu irmão, quando nós buscamos nos consertarmos com Deus, nos acertarmos, não com o Senhor. Mas eu disse, Reinaldo, mas eu estou na igreja. Eu lembro que foi sexta-feira que Deus nos deu essa ilustração, e eu fiquei assim, até meio preocupado, que a Noemi, a gente conhece, a gente tem que chegar com 60 dias de antecedência para conversar com ela. E foi tudo assim em cima da hora. Aí hoje de manhã eu fui conversar com ela, agora esse horário que você veio me falar, eu falei, Noemi, descansa, vai dar tudo certo. Aí eu olhei para a irmã Cida ali, eu estava lá olhando de fora, olhando para aí, Deus faz assim, assim, assim. Eu falei, Deus, glória a Deus, vai ser bênção. Por quê? É tudo isso que o Senhor usa para despertar o nosso coração. Porque quantas vezes, se você for olhar aqui, vamos olhar o texto, 20, quando ele se levanta, você acha que ele tinha condições para se preparar para ir para o Pai? Vestes novas? Ele estava vendo no meio dos porcos. Você imagina o cheiro, o estado, a aparência. Só que a coisa que nós aprendemos no Evangelho é que o Senhor não olha o que está fora, Ele sabe o que está dentro. E o que está dentro não muda. Às vezes nós olhamos aqui e nós vemos a pessoa, pela aparência, a gente a julga, olha, foi meu irmão, não é o que está fora, mas é o que está dentro. E aí eu digo para você, duas coisas que a gente não perde, o caminho e aquilo que Deus colocou dentro de você. Isso não foi tirado, isso o diabo não tira. Isso ele não consegue apagar, porque o que está lá dentro é só o Espírito Santo que tem o poder. Ainda existe, o caminho ainda é este, e o Pai está te esperando. Aleluia! E quando ele estava indo, viu o Pai, moveu-se de íntima compaixão, correu, lançou-se sobre o teu pescoço, beijou. Isso nos ensina o quê?
que o Pai sempre está nos esperando. Aí, para entrarmos no texto, nós vimos que aquela alegria, o Pai dá ordem aos teus servos para trazer de novo seu anel, sandálias e suas vestes. Por quê? Porque aqui dentro ele não vai deixar você de qualquer jeito. Eu vou repetir de novo. Aqui dentro você não vai ficar do mesmo jeito que você entrou. Se você quiser, não. Aqui dentro é novas vestes. É um anel novo. Aqui dentro, sapato, quando se fala de sandália aos pés, é porque o escravo, vivia descalço. Aqui você não é escravo. Alguém no Calvário já te deu liberdade. Você não é escravo do pecado. Só que tudo aquilo ali, entrando agora no texto, foi motivo para quê? O filho não concordar. O que estava em casa. O texto é bem claro. E ele chegando, depois do seu trabalho, encontrou-se a casa em festa, música e dança. Ele, não entendendo muito o que estava acontecendo, pergunta para um dos servos: que é isso? Isso não é comum aqui em casa? Vamos abrir uma conjuntura aqui? Desde quando meu irmão foi embora, há uma tristeza dentro dessa casa. Papai não se alegra. Ou às vezes fica sempre lá na porta olhando, se está vendo, parece que está esperando alguém. Talvez ele imagine assim que ele volte. Ah, mas que lá não volta mais não, vamos dizer assim. Só que, diante dessa situação, quando ele percebe que é uma festa, aí o servo fala. Disse: olha, aquele teu irmão, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, e o recebeu são e salvo. Aí eu digo para você nesta noite, o retorno sempre vai incomodar alguém. Porque ninguém acredita que você vai se levantar de novo. Ninguém acredita que você pode se colocar de pé de novo. Ninguém acredita que o Pai vai te receber do jeito que você está. Pelo contrário, eles vão pensar: não, tem que castigar, tem que... Não, o Pai correu, abraçou e o beijou. Eu não vi em nenhum momento o Pai falando da fazenda. Eu não vi em nenhum momento o pai criticando: você perdeu a fazenda, você perdeu isso. Sabe por que o pai não falou da fazenda? Porque quem perdeu a fazenda não foi o pai, foi ele. Aí eu digo para você, eu perdi a fazenda, o pai não. Então o pai tem mais fazendas. Então eu digo para você nessa noite, ele não perdeu a sua fazenda, quem perdeu foi nós. Então quem precisa voltar sou eu, não é o pai está no mesmo lugar. E ele tem tudo para te restaurar novamente. E talvez você não consegue voltar, porque às vezes você está preso com aquilo que você perdeu. O Pai diz para você nessa noite: esquece o que você perdeu, vem viver o novo tempo, porque eu ainda tenho fazendas, aleluia! E o filho, ele não entendia. E aí essa parte é onde às vezes nós, como os filhos, estamos perdidos dentro de casa. Por quê? Aí o pai sai lá fora para perguntar: meu filho, o que está acontecendo? Uai, pai, é o seguinte, respondendo isso ao pai: pai, eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E ele dizia assim: vindo porém este teu filho, desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, e o Senhor matasse um bezerro cevado. Eu não aceitava. Porque quando estamos perdidos dentro de casa, a gente não consegue se encontrar com o Pai. E eu vou dizer para você nessa noite, você tem tudo aqui na presença de Deus. Olha a resposta do Pai: filho, tudo que é meu é teu. Ele precisava pedir, irmãos. Tudo que é meu é teu. E aí é onde nós temos que entender: você é filho. Antes de você ser servo, você precisa entender que você, em primeiro lugar, é filho. Descobrir a sua identidade de filho. Quem é filho, não é servo. A herança é para o filho e não para o servo. A
Abraão estava preocupado, porque Eliezer é quem ia herdar. Deus, não vai ser seu servo, mas vai ser o teu filho que vai herdar, aleluia! E nós temos que entender, se descubra como filho, para depois você entender que aí você vai servir, mas antes, seja filho. Quando nós olhamos a identidade, a polícia, alguém nos para, vê ali, está lá a nossa filiação, nome do pai, da mãe, aí encontra quem é seu pai, quem é sua mãe. Quem é seu pai? Fulano de tal, independente de quem é seu pai, você é filho. Isso não muda. E como foi mencionado aqui nesta noite, o filho não concorda, ele não aceita. Ele relutou. Mas o pai estava dando uma festa. Por quê? Aquele que estava morto reviveu. Aí eu vou dizer para você nesta noite, eu quero profetizar. Tem filhos que estavam mortos, Deus vai dar vida de novo. Lá te comandará súpria. Vai se despertar como filho, vai passar a valorizar mais o pai, vai passar a valorizar mais aquilo que você é como filho. Deus está dizendo para você nesta noite, quer me servir? Então primeiro descubra o que é ser filho. Às vezes você está tão preocupado em servir, não está preocupado, às vezes eu não transgrido as leis, os seus mandamentos e tudo isso, mas tem visão de cabrito. Deus não tem cabrito para você, Deus tem cordeiro, Deus tem o melhor para a tua vida como filho. Então nesta noite, se descubra como filho. Deus quer tirar essa tristeza do seu coração, essa angústia do seu interior, essa decepção que você tem vivido ultimamente, e dizer, filha, se descubra como filha, descubra o amor do pai, vem viver o amor do pai. O pai vai te surpreender com novas vestes, nova autoridade, e vai te tirar dessa escravidão, aleluia. Orialamante carabassuriandefai. Deramanchou, Candarava, Suriandefai. E quando eu estava orando, falando com Deus a respeito dessa mensagem, aí Deus falava conosco, tem muitos que as suas vestes, eles se preocupam mais com a sua aparência, mas aqui dentro está completamente ferido, machucado. Por quê? Sofrendo pela perca da fazenda. Estão machucados. Chega aqui, eu olho para você, para os irmãos, para todos nós, eu consigo ver só o que está externo. Mas o Espírito Santo nessa noite olha para o teu interior e sabe o quanto você está sangrando, o quanto você está chorando, o quanto você está sofrendo. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite é mover-se de íntima compaixão pelo seu estado. O que é isso? Ele não vai deixar você sozinho nessa situação. Segundo, o Pai vai te abraçar. O que é isso? O Pai vai te surpreender nesta noite. O Pai te surpreende nessa noite. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que dói lá dentro, um abraço, um carinho, um toque do Espírito Santo muda tudo nas nossas vidas. E nessa noite o Espírito Santo quer te tocar. Ele quer restaurar de novo a sua identidade. Ele quer restaurar de novo a sua identidade. Ele quer restaurar você como filho na presença dEle. Ele quer que você se sinta amada, amado por Ele. Ele quer que você entenda que você não é desprezado como filho, porque o Pai te ama. Aleluia! Oh, aleluia! Fecha os teus olhos neste momento e começa a falar, Pai, eu já estou voltando para casa, eu estou me encontrando como filho neste lugar, eu sei que o Senhor está aqui hoje.
Rialabande comandaraba suriande comandai. Jovens que estão aqui, que se sentem rejeitados como filho, hoje o Pai te toca, hoje o Pai te toca, aleluia! Você que viveu rejeitado, jogados pelos cantos, sem amor do Pai. O Pai está dizendo para você, eu nunca te rejeitei, eu nunca te abandonei, eu sempre te aguardei o seu retorno. Seja tocado nesta noite, aleluia. E Deus manda te dizer nessa noite, talvez a tua fazenda é o seu casamento, talvez a tua fazenda é algo que você perdeu, e Deus está dizendo para você, eu vou restaurar de novo, mas primeiro preciso restaurar a sua identidade de filho, eu preciso restaurar o teu orgulho, você se sentir amada, amado como filho. Deus está tocando nessa noite no seu interior dizendo, não olha para a fazenda, mas eu quero trazer você de volta, para você voltar a viver como filho na minha presença, desfrutando o melhor que tem na casa. E nessa noite, você está na casa do Pai, pode adorar, você está na casa do Pai, aqui, ei, o véu do templo se rasgou, ei, você é livre para adorar, pode adorar, você é filho. Ah, mas olha o que ele fez, perdeu, viveu nas meretrizes, viveu latrora, viveu isso, aquilo, outro, o Pai não quer saber, o Pai só está dizendo, ele voltou, está vivo, ele voltou, está vivo, está aqui. Rialabande comandebe, eu sou mendebiaco. Suminavante kendebias. Aleluia. Olibande fa, suminebio quando abanabase. Você é filho. E isso não muda. Somos filhos. Isso não muda. E nessa noite Deus está dizendo para você, tu vai descobrir o quanto o Pai te ama. Você vai descobrir o quanto o amor do Pai é maravilhoso. Começa a falar com o Pai, diga para Ele. Pode falar. Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas hoje eu estou me levantando como filho. Por mais que você queira, por mais que você fale, Pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Deus, não, meu filho. Servo é servo. Filho é filho. E Deus está dando filhos para você nessa noite. E Deus fala para você, eu não sei como está o teu filho. Ore por ele. Interceda por ele. Eu vou restaurar os teus filhos. Eu vou restaurar os teus filhos. Eu vou restaurar os teus filhos. Alamante comandava suriandekep, andava socomandarabas. Eu vou trazer de volta teu filho. Só não olha para o teu estado. Só não olha para o teu estado. Só não olha para o teu estado. Mas eu vou trazer de volta os teus filhos. Eu vou trazer de volta filhos que se foram. Porque Deus trabalha no coração do filho. Vamos nos colocar de pé.